Olá, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Eu resolvi fazer esse vídeo pelo seguinte: de um tempo para cá, eu particularmente venho notando um crescimento muito grande acerca de um tema muito sagrado dentro das Escrituras, tá? Que é o segundo casamento, ok? Eu venho notando tanto um crescimento positivo, de acordo com as Escrituras, né? Pessoas que estão compreendendo a profundidade disso, e de fato estão pregando o que a Bíblia diz, né? Doe a quem doer. E veio notando também um crescimento negativo. O que é esse crescimento negativo? São pessoas que vêm pregando o que a Bíblia não diz, ok? Baseado em sentimentalismo, emocionalismo, enfim, um monte de subterfúgios que não vem ao caso, tá? Não se aplica, são inferências e nada mais do que isso. Recentemente começou a bombar um vídeo do Nicodemos, né? E com todo respeito a ele, quero usar esse vídeo aí que está bombando como exemplo. Ele fala, né, que a pessoa que está no segundo casamento, ela permaneça no segundo casamento porque tem pecados que são irreversíveis. E ele, nessa fala dele, ele faz uma analogia até com, né, com homicídio. E, de fato, um pecado desse, você não tem como devolver a vida de ninguém. Concordo? Mas é totalmente diferente do segundo casamento, tá? Existem três pilares bíblicos para a pessoa obter o perdão, tá? Para qualquer tipo de pecado. Quais são esses três pilares? Confessar, se arrepender e abandonar. Ok? São três pilares bíblicos. Eu não consigo compreender, de fato não consigo, por que todo pecador, quando confessa, se arrepende e abandona, obtém o perdão. E somente as pessoas que estão no segundo casamento, tendo tido o primeiro casamento lícito de acordo com as escrituras, por que somente essas pessoas, e principalmente os heteroafetivos, por que somente eles, somente essas pessoas, podem obter o perdão permanecendo no pecado? Vejamos, uma pessoa homoafetiva, se ela se converte, primeira coisa, confessar, se arrepender e abandonar. Quando se converte, não pode mais praticar o crime que ele cometia, né, de tirar a vida de outras pessoas. Aquele que gosta de crianças, né? Mesma coisa. E aí, de acordo com as escrituras, obtém-se o perdão. Agora, somente as pessoas heteroafetivas que estão no segundo casamento, não? Então, quer dizer, se Deus não faz acepção de pessoas, quem está fazendo acepção de pessoas hoje, quem é? A igreja. A partir do momento que o pecado, a seta do pecado, ela está apontada para o outro, ok, é pecado. Então, a partir do momento que a seta do pecado se aponta diretamente para nós, não, veja bem, peraí, não é bem assim? Uma hipocrisia, né? Uma mera hipocrisia. Aí as pessoas chegam em mim e falam, ô Youssef, ô Tony, mas por traição pode. Aonde que está escrito que por traição pode? Mateus 19, Mateus 5? Mateus 5, 31, 32? Mateus 19, 9? Tá. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Cristo, ele estava sob a lei. Ele não poderia mudar a lei. Não existia carta de divórcio para adultério. Para adúltero. Era morte por apedrejamento. O que está sendo feito há muito tempo
É pegar o significado da palavra porneia, contido em Mateus 5, 31, 32, e Mateus 19, versículo 9. Pegar o significado dessa palavra, fazer uma salada, colocar tudo no mesmo balaio de gato, ok? E com isso dizer que por adultério pode. Mentira. Cristo ele está falando acerca da lei já existente. Qual lei que é essa? Vai lá em Levítico 18 que vocês vão ver. A partir do momento que uma pessoa transgride aquela lei já existente na época, ok? Existiam penalidades, uma delas é de morte. E aí nós vamos para Levítico 20 e Deuteronômio 22, a partir do versículo 13. E isso é negado, essas informações para vocês. Ok? Então vocês têm que entender o que o texto está falando, o que Cristo está falando, ao que ele está se referindo. E a partir do momento que vocês conseguem entender o que a Escritura está dizendo, aí vocês vão conseguir compreender a fala de Cristo, que inclusive contextualiza com o versículo 6 de Mateus 19 e com o capítulo 10, versículos 10, 11 e 12 do livro de Marcos. Desse livro de Marcos, capítulo 10, versículos 10, 11 e 12 em diante, a Bíblia não dá mais nenhuma licitude. Nenhuma. E aí, como é que faz? Outro detalhe importante que negam para vocês, a informação. Vocês têm que entender que ali Cristo ele estava falando com fariseus acerca da lei. Os fariseus nem haviam perguntado para ele sobre a questão do segundo casamento. A resposta de Cristo para os fariseus ela está acerca da lei, acerca de como é lícito se separar, por qual motivo é lícito a separação. Ele está respondendo dentro da lei. A doutrina de Cristo, dos evangelhos de Mateus até Judas, inclusive Apocalipse, ela se baseia em dois momentos. Primeiro momento, discussão de Cristo com os fariseus acerca da lei, ok? Tá voltando para a antiga aliança. E doutrina de Cristo para vivermos na graça, vindo para o presente momento. A insanidade mental das pessoas hoje, as feridas emocionais, os traumas e tudo mais, elas buscam saídas aonde não existe. Aonde não existe. E aí cria-se várias inferências, vários subterfúgios e várias argumentações sentimentalistas, emocionadas. Não existe, lamento. Ah, porque o livre-arbítrio também não existe. A apostasia, a grande apostasia, ela vem de dentro para fora. Ela está vindo de dentro das igrejas para fora. Ok? Ela está vindo de dentro para fora. E o culpado disso tudo acontecer é sim das lideranças. Infelizmente, essa é uma verdade. Infelizmente, essa é uma verdade. Assim como a questão do batismo, assim como a questão da ceia, não explicam o que João Batista fez com Cristo, não explicam a Santa Ceia correto, que não é nem santa, né? Porque esse nome, esse título, Santa Ceia, não existe, porque era Páscoa. O fazer isto em memória de mim não explicam o que é. Vocês acham que no casamento que mexe, inclusive com muita liderança, que está lá em cima do púlpito, no segundo casamento, terceiro e tudo mais, você acha que eles vão explicar? O livro de Timóteo, ele é muito claro em relação a isso. Vamos ver o que o livro de Timóteo diz? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2.
É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher. O diácono, a mesma coisa. O diácono deve, versículo 12, no mesmo capítulo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem seus filhos e sua própria casa. Os caras estão no segundo, terceiro, quarto, quinto, 20º casamento. Vocês acham que eles vão pregar? Vocês acham que eles vão falar a verdade? Acorda, meu povo. Acorda. Acorda. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do seu marido, porém se separar que fique sem casar. Se não conseguir ficar só, volte e reconcilie com seu marido e que o marido não deixe a sua esposa. 1 Coríntios 7, versículos 10 e 11. Ok? Bota isso na cabeça.